Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Boa tarde a todos, eu aqui Silvano Silva ao vivo com vocês, quando são aqui no Rio de Janeiro agora, 13 horas e 16 minutos. Hoje, dia 12 de julho de 2019, e eu tenho muitas informações para vocês, como eu anunciei ontem no Twitter, no Facebook, eu estaria trazendo algumas informações pertinentes para vocês sobre um organismo que se diz independente, a famosa OAB, ou Ordem dos Advogados do Brasil, que nos últimos tempos não tem se mostrado nada mais, nada menos do que mais um braço do PT atuando nesse país. E eu tenho muitas informações interessantes aqui para expor para vocês, e depois de hoje ninguém mais vai ficar enganado. Depois do que eu vou passar para vocês aqui agora, ninguém mais vai ser enganado pela tal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu estarei mexendo aí com advogados, com toda certeza, alguns vão me dizer que vão me processar, vão tentar me ameaçar, mas fique à vontade, quem quiser me botar um processo, entra na fila, tá? Pega uma senha, entra na fila para botar o processo de vocês, mas eu vou expor aqui coisas que muitas pessoas nunca expuseram sobre essa OAB, sobre o presidente atual da OAB, Felipe Santa Cruz, que tem sido um dos maiores adversários do governo Bolsonaro, tentando destruir o governo e tentando derrubar o nosso superministro Sérgio Moro. Então o que eu vou passar para vocês aqui é de suma importância para vocês entenderem o contexto de tudo que está acontecendo agora no nosso país, de toda essa ação contra o governo, de toda essa ação contra Sérgio Moro. E eu vou dizer para vocês uma coisa, tem muita coisa que tem cara de ser independente, mas não tem independência nenhuma. E eu vou provar aqui para vocês agora. Estou com muito documento, documentos até mesmo do STF, documentos da Câmara, documentos internos da OAB, que eu vou estar expondo aqui para você. Eu quero agradecer as pessoas que me mandaram os documentos, não me deram autorização para expor seus nomes aqui, tá? Não recebi essa autorização para expor nomes, mas eu vou estar expondo documentos aqui que comprova as prevaricações, as fraudes dentro da OAB e cometida pelo então presidente Felipe Santa Cruz, que nem deveria mais estar como presidente da OAB pelas diversas questões que eu vou apresentar agora aqui para vocês nesse momento. Então se preparem, eu quero nesse momento convidar você a me ajudar a fazer esse assunto chegar o mais longe possível, para que todas as autoridades, todos os deputados saibam o que a OAB está fazendo nesse Brasil, né? Para entender bem, 40 advogados estiveram em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes um pouco da sua prisão. 40 advogados saíram em defesa agora do Verdivalde. 40 para o Lula, 40 para o Verdivalde. O mesmo grupinho de dentro da OAB, o mesmo grupinho da Odebrecht, do PT, do Aécio, né, PSDB, ou seja, o mesmo grupinho de sempre, que são pessoas que odeiam a Operação Lava Jato. E essa turma toda se esconde dentro da OAB com a fantasia de advogados, mas na verdade são militantes. Ok, pessoal? Verdadeiros militantes. E eu vou provar para vocês aqui com fatos, com documentos, que a OAB não passa hoje de mais um braço operado pelo PT para agir contra o governo do Brasil e contra as instituições. Um braço operado pelo PT para soltar o maior criminoso do Brasil e para derrubar Sérgio Moro e toda a Operação Lava Jato. Não vão conseguir, porque a verdade vem à tona. E eu vou expor para vocês essa verdade aqui nesse exato momento. Quero pedir nesse momento que você compartilhe. Compartilhe agora. Compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. Compartilhe no Facebook o máximo que você puder, nos grupos de Facebook. Compartilhe aí no Twitter o máximo que você puder. Marque amigos, marque instituições,
Marque todos que puderem estar atento ao que nós vamos passar aqui para vocês. Vocês vão entender agora porque toda manifestação do PT, toda manifestação do PT, da CUT, aparece um batalhão de advogados pró-PT. Por quê? Quem é que manda? Quem é que opera todos esses advogados que aparecem para defender tanto o PT em todas as ações dele? Meu amigo, tem muita coisa aqui que vocês vão ficar sabendo. Eu tô vendo o pessoal pedindo aí para federal e para cima, mas tá difícil até para federal, porque eu vou dizer para vocês quem é que tá protegendo a OAB. O buraco é mais embaixo, senhores. Então compartilha aí que eu vou começar a soltar isso para vocês. Eu queria aproveitar só um minutinho e convidar vocês a se inscreverem no meu canal, na minha página no Facebook. Já avisei para todos vocês que eu tô tendo dificuldade de comentar alguns assuntos sobre política internacional, sobre algumas coisas que acontecem em alguns países na nossa região. Eu não consigo mais comentar no YouTube por causa da mudança de política. Não é que o Facebook seja um céu, não, mas pelo menos está mais tranquilo para mim. Então vou postar para vocês aqui a minha página no Facebook, ó, web.facebook, olha aí, Facebook, web.facebook, olha aí pessoal, .com SSLTDA X no final. Só botar isso daí, ó. Tô soltando aí para vocês. web.facebook.com/S de Salvador, LTDA de empresa limitada, né? L de lata, T de tatu, D de dado, A de amigo e X no final, X de Xuxa aí. Então, LTDA, SSLTDA X é a minha página no Facebook. Quem me assistiu ontem, eu estou trazendo informações que estão acontecendo até mesmo na Venezuela. Eu não posso contar aqui, porque a mudança que houve no YouTube está difícil, pessoal, dizer certas coisas no YouTube, trazer certas informações no YouTube. Então se inscreva agora na minha página no Facebook. Eu quero convidar vocês também a se inscrever na minha página no Twitter. E essa é mais fácil ainda. Acabei de botar para vocês aí, ó. Sil 123. Como vocês sabem, meu nome é Silvano Silva. Então, Sil 123, né? @Sil 123. Sil pros mais chegado, né? Família me chama lá de Sil, de Sil, né? Então, o que que acontece? Sil, @Sil 123 é a minha página no Twitter, tá? Minha página no Twitter, me sigam no Twitter, que eu passo muitas informações, como eu avisei para vocês que eu estaria aqui hoje trazendo essas informações pelo Twitter. E não esqueça também, quem quiser se inscrever no nosso Instagram, se inscreva no Instagram, porque é de suma importância também. Todas as capas que eu faço aqui para o YouTube, eu posto no Instagram. Então, se você não for notificado aqui, será notificado de alguma outra maneira. Então, entre no Instagram e fique por dentro de tudo. O Instagram é o mesmo nome do canal, Vlog Silvano Silva. Não tem erro. Ok? Vamos então para a pancadaria? Quem está pronto aí para a pancadaria? Vamos então para a pancadaria. Já tem gente aí dizendo, vamos lá, Silvano. Então, vamos lá, pessoal. A ordem dos advogados, ela teve a sua criação prevista, né? Em 1843, foi no período do Império, foi por ordem imperial. A ordem foi criada em Portugal e foi criada aqui no Brasil também. Mas ela funcionar de verdade, ela só foi funcionar 87 anos depois. Só quando aconteceu a Revolução de Getúlio Vargas, em 1930, que realmente foi criada a Ordem dos Advogados aqui no Brasil, né? E ela foi criada como um órgão para controlar os advogados. Aí que vai. Mas eu não quero ficar comentando coisinha de história aqui para você, não. Eu quero já passar para vocês uma coisa aqui interessante. Como vocês todos sabem, a Ordem dos Advogados, ela foi extinta, tá, pessoal? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não existe oficialmente, porque ela foi extinta pelo presidente Fernando Collor de Mello em 1991. A Ordem dos Advogados foi extinta. Foram até fazer uma busca, eu vou passar isso aqui para vocês agora. Olha aí, fica comigo aqui. Foram fazer uma busca sobre se existia a Ordem dos Advogados do Brasil. E foram buscar esse documento aí, procurando aí onde está a Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não existe também. A Ordem dos Advogados é uma autarquia, né? Um órgão independente, que tem fins financeiros, mas que não paga imposto, não pode ser cobrado imposto, mas
é uma autarquia, uma organização de fins financeiros. Mas o que acontece é que houve uma lei do então presidente Fernando Collor que extinguiu, acabou com a Ordem dos Advogados do Brasil. E essa situação da Ordem dos Advogados do Brasil é tão interessante que o funcionamento mesmo, o surgimento da Ordem dos Advogados do Brasil se deu aqui, ó. Ela começou a funcionar junto com esse organismo aqui. Tá vendo isso daí? Esse evento aí aconteceu, um evento do PT, em 1990, encontro de partidos e organizações de esquerda da América Latina e Caribe, Brasil, julho de 1990. A Ordem dos Advogados do Brasil nasceu, na verdade, junto com o Fórum de São Paulo, nos mods que vocês estão vendo atuando hoje no nosso Brasil. Nasceu junto com o Fórum de São Paulo, que nasceu em 1990, tendo aí como seus criadores Fidel Castro, que já foi, Hugo Chávez, que já foi, e Lula da Silva, que está na cadeia. Ou seja, os três maiores líderes do Foro de São Paulo estão ou mortos, ou outro que resiste aí está na cadeia. E aí que teve essa força toda. Você vê um total envolvimento da Ordem dos Advogados no Brasil na participação da criação do Foro de São Paulo. E aí eles nascem irmanados juntos. Quando chega em 1991, o então presidente Fernando Collor de Mello cria uma lei e faz a extinção, tá? A lei de número 11, de 18 de janeiro de 1991, por decreto presidencial, porque a Ordem dos Advogados do Brasil nasceu por decreto de Getúlio Vargas, tá? Em 1930, tá? Nasceu por ordem de Getúlio Vargas em 1930 e ela foi extinta por um decreto presidencial de Fernando Collor de Mello em 1991, em 18 de janeiro. Então acabou, não tinha mais Ordem de Advogado do Brasil. Houve toda aquela ação do impeachment do Fernando Collor, não participou aí a Ordem dos Advogados, já participou a IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, que desde aquele período ainda existe como instituição. A ordem não existiu nesse momento. Mas aí houve o golpe. Aqui que eu quero que vocês entendam a fraude que existe em cima da Ordem dos Advogados do Brasil, que ela oficialmente foi extinta. Tentaram fazer uma nova lei para a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, mas foi uma lei totalmente fantasiosa. Olha, isso aqui que eu vou passar para vocês agora é uma capa de dentro da Câmara, tá? Dentro da Câmara. Isso é uma capa dentro da Câmara dos Deputados Federais. Isso que vocês estão vendo aí é uma capa da pasta que ficou o processo de criação da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi um pedido assinado pelo então deputado federal Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães, você percebe que o processo aí tá só a capa dele, olha aí mais foto aí, só tá a capa do processo. E aqui você vê o resumo do que seria criado. Aí dá para você ver, vou tirar até a parte aqui de baixo, para esse meu textinho aqui de baixo não atrapalhar vocês em nada, ó. Vocês percebem aí, né? Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados, do Brasil. Aqui, na Câmara, depois dela ter sido extinta em 91 por Collor de Mello, foi extinta, acabou-se. Eles tentam agora criar novamente a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma nova criação. Porém, essa criação foi feita em matéria de fraude, tá, pessoal? Isso aqui é os documentos, o documento de cara do estatuto que eles mandaram. Você pode perceber que esse documento aí não é nem da Câmara, é um documento da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que foi posto apenas dentro de uma capa da Câmara. Eles fizeram uma reunião dentro da CCJ, só dentro da CCJ da Câmara, que participou dessa reunião para formar a Ordem dos Advogados do Brasil, o José Disseu, José Genuíno, Paulo Bernardo e Benedita da Silva. Fizeram apenas uma reunião na CCJ, mas para ser criado uma PL, que é um projeto de lei, ela deveria ter ido para votação no plenário da Câmara. Não foi para votação do plenário da Câmara. Não foi também para votação no Senado, para o plenário do Senado. Para ser uma criação de lei, deveria ter sido votado. Não foi.
Observe, isso aqui é o estatuto deles que eles mandaram, apenas isso. O que eu vou passar para vocês aqui agora é o nome dos deputados que estão com o nome citado no documento lá dentro da Câmara da criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês estão vendo os nomes. Em todo o documento, eu examinei o documento inteiro, não há uma assinatura de deputados. Deputados deveriam assinar que estavam participando da criação dessa PL. Não há assinatura de um deputado sequer da Câmara, porque não foi votado na Câmara, passou apenas pela CCJ da Câmara, em que estava José Disseu, Benedita da Silva, José Genuíno e Paulo Bernardo. Olha aí, ó. Outra página de nome citado, mas nenhuma assinatura. Isso é documentos oficiais, tá, pessoal? Documentos oficiais na Câmara. E aqui eu passo para vocês o final. Olha aí, ó. O que é que dispõe esse documento? Aqui dá para você ler um pouquinho, que você consegue imaginar. Olha aí, ó. Comunico a Vossa Excelentíssima que aprovado as alterações no Estatuto Federal e foi assinado, tal. Foi assinado apenas por um senador do setor de comunicação do Senado, mas nunca passou por votação na Câmara, nunca passou por votação no Senado, e aí em 1994 foi para a sanção de Itamar Franco, que assinou esse negócio daí, criando a lei que hoje está no documento de todos os advogados do Brasil, que tem o artigo 13 da lei, né, dizendo que foi criado o artigo de lei e a lei de número 8.906 de 94, que essa lei é uma fraude, senhores, fraude. Então quero já passar para vocês uma coisa aqui. Olhem todos aqui para mim, por favor, quero ser bem rápido no que eu vou dizer. A Ordem dos Advogados do Brasil funciona no Brasil hoje baseado em fraude jurídica, baseado em fraude processual, baseado em fraude dentro da Câmara, em fraude dentro do Senado. Não houve votação na Câmara, não houve votação no Senado. A lei que criou a Ordem dos Advogados do Brasil é uma lei inexistente. Foi assinada por Itamar Franco, mas não teve votação e nem tem assinatura dos deputados no processo. Interessante que logo em seguida, quando Ulisses de Guimarães fez lá a lei para a criação da OAB, foi quando Ulisses de Guimarães desapareceu, né? Ulisses Guimarães, que é considerado uma das pessoas mais justas dentro da política nacional na época, e sumiu, desapareceu, logo após assinar o início aí da Ordem dos Advogados do Brasil. Não estou botando isso na conta da ordem, mas quero que vocês entendam que a Ordem dos Advogados do Brasil anda juntinho com o Fórum de São Paulo, porque são grupos esquerdistas que lideram essa organização. Então o negócio vai muito mais fundo do que vocês podem imaginar. Como vocês sabem, agora eu vou passar coisa aqui interessante, que vem lá do lado deles também. Como vocês sabem muito bem, isso aqui todo mundo conhece essa história. Olha aí, ó. Em 2012, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff criou um decreto aí, fez uma lei de número 9.000, que ela determinou o fim das cobranças dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui é coisa, olha, tá aí, ó. A presidente da República, que a chama de presidenta, né? Faça saber ao Congresso Nacional decreto e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. As instituições de ensino público e privada pedirão diploma e certificado com flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar profissão e grau obtido. Artigo 2. A pessoa já diplomada poderão requerer as instituições requeridas no artigo 1º a remissão gratuita dos diplomas, com devida correção segundo a regulamentação, respectivo sistema de ensino. E artigo 3, essa lei entra em vigor a partir de sua publicação. Já havia aí uma batalha, né, para que não se cobrasse do pessoal essa questão de cobrança do negócio dos advogados. E há agora uma corrida dentro da Câmara, que eles estão aí comentando sobre a lei da Dilma, né, a lei de número 12.605, de abril de 2012, comentando sobre o fim dessas cobranças que acontecem pela OAB. Isso aí já deveria ter sido extinto. Mas isso aí eles não vão parar, porque é muito dinheiro que está rodando nessa situação toda. Então,
Eu já jogo para vocês aqui, pessoal, que toda essa turma que vocês viram aí na casa da advogada Esther Aranha, em apoio ao Verdivalde, que o Verdivalde estava presente, Leandro Demore estava presente, são pessoas ligadas ao Foro de São Paulo, porque a OAB nasce nesse novo período junto com o Foro de São Paulo, apoiado totalmente pelo PT, por isso que a OAB tem uma dívida de gratidão com o PT. Né? Dívida com gratidão do PT e trabalha diretamente com o PT. E aí, quem é que assume a presidência agora, logo no período do governo do presidente capitão Jair Bolsonaro? Assume o advogado Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz, que já vem de uma longa história da sua família, o seu pai, né, que é considerado desaparecido no período do regime militar, é considerado desaparecido, e o pai dele militava por grupos, por movimentos estudantis e também através de grupos de guerrilha marxista, né? Ele era do APML, que era o Ação Popular Marxista-Leninista. Ele dizia que o pai dele não pegava em armas, mas esse grupo, existem informações oficiais que pegaram em arma naquele período, sim. E não é esclarecido muito se o desaparecimento dele se deu por causa do regime militar ou se ele foi traído dentro do próprio grupo marxista. Mas o filho dele, que tinha 2 anos quando ele desapareceu, que é o Felipe Santa Cruz, que é hoje o presidente da OAB, ele é um militante de esquerda, um inimigo total da Operação Lava Jato, já foi advogado de pessoas que estavam na Operação Lava Jato, é uma pessoa que usa todo o aparelhamento da OAB, toda a força da OAB para derrubar o governo Bolsonaro e para derrubar o nosso superministro Sérgio Moro. E isso não é eu que estou dizendo. Já quero passar para vocês uma coisa aqui, que isso não se tornou público, mas agora vai se tornar. Dentro dos próprios movimentos da Ordem dos Advogados no Brasil, saiu uma ação para que seja tirado do cargo o presidente da OAB Santos Cruz, né? O Felipe Santa Cruz. Que ele seja tirado do cargo porque ele está agindo de forma política. Eu vou te apresentar um documento agora. Esse documento foi enviado para mim, é um documento interno da OAB, um pedido de expulsão, de que seja aberto, tipo um pedido de impeachment, para que o Felipe Santa Cruz seja demitido do cargo de presidente da OAB. Eu, pessoalmente, não acredito que ele vai ser, porque a OAB é toda aparelhada pela esquerda. Mas as informações que é apresentada nesse documento dão total validade para que ele seja tirado agora sim do seu cargo. Ok, pessoal? Eu quero que você compartilhe esse vídeo para todo mundo, que eu vou apresentar esse documento agora, pedindo que o Felipe Santa Cruz, que é o maior inimigo do Bolsonaro, no período que o Bolsonaro era deputado federal, o Felipe Santa Cruz entrou com um processo pedindo a cassação de Bolsonaro. E como deputado, imagina agora a raiva e o ódio que ele tem do Bolsonaro como presidente do Brasil. Então esse pessoal tá unido, gente. Esse pessoal tá unido. O AB é um braço do PT tentando derrubar o governo. Eu quero pedir, tô vendo mais de quase 3.000 pessoas aqui comigo e apenas 1.300 curtidas. Começa a curtir, curte bastante esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Eu quero fazer um aviso aqui importante para vocês. Vai curtindo, vai curtindo. O professor Olavo de Carvalho, ele está sendo vítima, gente. Rapidinho, abre aí uma aspas aí. Ele está sendo vítima de um ataque desse site, desse jornal chamado Metrópolis, que é um jornal de Brasília, se eu não me engano. O Metrópolis está fazendo ataques baixos contra o Olavo de Carvalho. Ele está querendo criar uma ruptura entre Bolsonaro, Olavo de Carvalho e setores do governo. Então esse jornal Metrópolis, ele está a serviço da esquerda. E ele botou várias matérias dizendo que o general Heleno estava atacando ou não queria conversa com o Olavo de Carvalho e botando que o Olavo de Carvalho estava atacando. O Olavo de Carvalho, ele soltou o seguinte informe sobre essa situação. O Olavo de Carvalho disse, abre aspas, eu não disse nem escrevi absolutamente nada contra o general Heleno, muito menos a propósito dos 39 quilos de cocaína. É tudo invencionice desse site Metrópolis.
é uma organização criminosa empenhada em criar intrigas entre os amigos do presidente Bolsonaro. Em vez de rebater acusações que ninguém lhe fez, o general deveria mandar investigar a atividade golpista desenvolvida por tantas organizações de mídias serviçais do Fórum de São Paulo. É isso que o Olavo de Carvalho comentou, fecha aspas aí. Então o Olavo de Carvalho ele expõe que esse jornal Metrópole está a serviço do Foro de São Paulo e tentando criar intriga entre o governo e tentando distanciar o Olavo de Carvalho da figura do capitão Jair Bolsonaro. Então, passa essa informação à frente também, que é muito importante. Gente, já compartilhou? Deixa eu ver aqui as curtidas, ó. Deu uma melhorada na curtida, mas curte agora bastante, compartilha. Porque agora vocês vão saber do processo que o Santos Cruz, né, o Felipe Santos Cruz, presidente da OAB, maior inimigo do presidente capitão Jair Bolsonaro, inimigo de Sérgio Moro, está agindo para tentar derrubar o governo. Isso aqui é fortíssimo. Se prepare que agora eu vou soltar todo o documento aqui para você. Disseram para mim, toma cuidado, que esse documento é forte. Olha aí, ó. Tá aí datas do documento, tudo certinho para você, para ninguém achar que eu tô inventando. Aqui não tem invenção, não. Aqui é tudo verdade. Tá aí, ó. Associação dos Advogados Estagiários do Estado do Rio de Janeiro, a AERV. Tá aí a data. Esse documento, essa ação com pedido de cassação do Felipe Santos Cruz, entrou no dia 31/5/2019, no final de maio, tá, pessoal? Que foi que entrou. Ilustríssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Associação dos Advogados Estagiários do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ, CNPJ, tal, endereço Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro, vem e seus advogados, assinado abaixo, endereço eletrônico, tá tudo aí. Luiz propor reclamação jurídica junto ao egrégio conselho e propor, olha aí, representação com destituição de cargo, direção direta para a presidência com pedido liminar. Em face do ilustre presidente da OAB Nacional, senhor Felipe Santa Cruz, inscrito na OAB Rio de Janeiro sob o número 95.573, com base no artigo 55 e seguinte do Código de Ética da OAB, artigo 70, e seguinte lei 8.906 de 94, assinada, essa lei que foi assinada pelo Itamar Franco, eu já provei, é uma fraude essa lei, pelos fatos e fundamentos a seguir. Dos fatos, fundamentos, preliminarmente, requer-se que seja deferido o pedido liminar contra o representado com aplicação de suspensão e afastamento imediato das funções administrativas perante o Conselho Federal da OAB, tendo em vista ter o representado praticado ato contrário à dignidade. Gente, isso aqui é muito sério. Vai compartilhando que isso aqui é muito sério que eu tô passando para vocês, tá? Olha aí, continua. Toda a advocacia nacional tendo este fato repercutindo em todo o território nacional, também por ter ele praticado o ato de quebra de decoro ao ofender toda a classe de advogados em conversa nas redes sociais, tornando o público ao ponto de desmoralizar com a referida ofensa todo o universo advocacício nacional, que também sendo advogado que é e representante nacional dessa categoria deveria dar o exemplo, devendo se portar com conduta ilibada perante a nação brasileira, pois a advocacia é a profissão mais respeitada de nosso país. Há controvérsias. Portanto, o advogado é o único que jamais poderá alegar que excedeu no calor da emoção, visto que para isso foi preparado. Ainda mais se tratando do presidente da OAB Nacional, como é o caso. Portanto, deve este se afastar imediatamente da presidência desse egrégio conselho, a fim de responder por violação ao artigo 55, combinado com o artigo 70 da Lei 8.906, de 94, eis que comprovado materialmente o desvio de conduta por ele praticado. Se prepare, vai compartilhando que você vai saber o quê. Como visto nas redes sociais, a ofensa ocorreu em 22 de maio de 2019, desculpa. Aconteceu em 2019, quando o representado em conversa nas redes sociais entre um grupo de advogados ofendeu de forma genérica toda a classe que ele próprio representa nacionalmente, chamando todos de filhos da P. Tá? Todo mundo já sabe, né? O que afronta literalmente o artigo 139 do Código Penal brasileiro, visto que a conversa deu-se em grupos e redes sociais
de forma pública e não privada. Olha, prepara aí, olha o que ele disse. Olha o que o Felipe Santa Cruz disse aí. Olha aí, nas redes sociais. Ele disse, pelo menos eu sei quem é meu pai. Os filhos da P não costumam saber. Ele atacando todo mundo que o ataca. Felipe Santa Cruz. As ofensas não pararam por aí, pois logo após o senhor Felipe Santa Cruz também ofendeu outra advogada, chamando-a de P, o que nos dá a entender que é preconceituoso contra as mulheres. Advogadas, pois é de conhecimento de todos que em sua chapa para concorrer ao OAB Nacional não teve como candidato ao conselho qualquer pessoa do sexo feminino, o que nos dá a entender que é normal que o representado pratique preconceito de gênero sem qualquer penalidade. Aí tá ele. Pelo que sei, que meu pai e os filhos da P não costumam tal. Aí a advogada, né, Flávio Fenorário, pergunta, algum problema com P? Alguma espécie de preconceito? Aí o Santa Cruz responde, desculpa se ofendi a sua profissão. Gente, o homem atacou a advogada publicamente chamando ela de P. Tá aí registrado. Que a ofendia em busca de uma retratação por parte do atual presidente da OAB Nacional, Dr. Felipe Santa Cruz. E outra advogada ofendida esperou retratação por parte do presidente da OAB Nacional. E nada. O mesmo sequer se retratou, o que é um absurdo em se tratando de uma pessoa pública que deveria dar o exemplo para todos os advogados do Brasil. A verdade é que o Felipe Santa Cruz, ele se sente o poderosão, ele é o cara, ele acha que ninguém vai o derrubar, que ele está lá no morro, no alto da cocada preta e ninguém vai o derrubar. Aí continua aí, outros ataques ele fez. Digo, Luciana Flávia, é a advogada que o tal Santa Cruz agrediu verbalmente essa semana. E os movimentos para tirar esse canalha da presidência da OAB ganha mais força. Aí tá aqui, Flávia, informo que até o momento eu não fui procurada por nenhum grupo de defesa dos direitos das mulheres, que não procuram, né? Após ter sido chamada de P pelo presidente da OAB Nacional. O silêncio de quem se auto-intitula defensor de algum direito mostra o que eles defendem é o seu próprio interesse. Aí tá aqui, a OAB tem que se afastar de toda e qualquer política partidária dentro da instituição sob pena de trazer descrédito para a advocacia brasileira, tal como já vem acontecendo. Aqui que é o ponto que eu quero passar para vocês. Olha aí, ó. Advogados ficam indignados com a postura do presidente da OAB e pedem o fim da entidade. Por quê? Os próprios advogados do Brasil, de várias instituições sérias do Brasil, identificaram que o senhor Felipe Santa Cruz está agindo como um partido político para derrubar o governo. E os advogados estão super irritados com isso, porque a OAB diz que representa os advogados do Brasil. Então tá aí toda a representação. Observa que o negócio é quente aqui. Eu vou soltar essa bomba quente aí, senhores. Vai compartilhando, porque todo mundo precisa saber disso. Olha aí, ó. Não podemos misturar política partidária com a instituição. Tá aí, ó. O Felipe Santa Cruz com o Maia, o Felipe Santa Cruz com o Lindbergh Faria, e tem mais. Eu tenho ele com a Jandira, tem com todo mundo, ele é muito envolvidão no meio da esquerdalha. Tá, pessoal? O presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, Álvaro Quintão, denunciou hoje, dia 8, que o presidente da OAB do seu estado, Felipe Santa Cruz, gastou 120 mil dos cofres da entidade na confecção de 17 mil agendas para distribuição aos advogados inscritos na seccional, mas do Pará, a informação é do site Diário do Poder. Ou seja, todo criando aí uma agenda com o objetivo de levar todos para os seus objetivos políticos. Continua aí, olha, continua aí. Olha só ele aí no meio da turma aí. Álvaro Quintão, Alberto Campos e Jarbas Vasconcelos. Ó. Deve dar exemplo. O ex-presidente da OAB do Pará é o atual conselheiro federal Jarbas Vasconcelos. Também ficou impressionado com a atitude de Santa Cruz. Quem quer ser candidato à presidência nacional da OAB deve dar o exemplo. A doação de 17 mil agendas de advogados paraense pela seccional da OAB Carioca não tem previsão legal, segundo Vasconcelos. Ou seja, ele agiu com os poderes da OAB do seu setor para comprar votos, né, da região do Pará. O presidente da OAB é acusado de comprar votos com brindes no Pará. É o modus operandi do PT, o modus operandi da esquerdalha. O objetivo seria a presidência nacional. Acusado alega parceria para cortar custo. Aí tá aqui, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, autorizou. Como eu contei para vocês, ele tentou comprar voto, queria de todo jeito ser presidente e conseguiu.
se tornou o presidente da OAB e é o que é hoje maior inimigo do Bolsonaro na OAB. Olha aí, Jornal da Cidade, Carmen Lúcia atende a OAB e impede na hora H a quebra do sigilo do celular bomba da JBS. Ou seja, a OAB vem atuando diretamente para atrapalhar investigações contra a esquerda, contra pessoas da Operação Lava Jato, vive agindo sobre a questão do Adélio, lutou para que não fosse quebrado o sigilo dos advogados, tá, pessoal? E luta hoje em defesa do senhor Verdivaldi. O que é isso? É um braço parceiro do PT agindo com funções ideológicas. Tá aí, ó. Uma liminar da ministra Carmen Lúcia impediu nessa sexta-feira a quebra do sigilo do celular do ex-diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis e Silva. O pedido de habeas corpus foi apresentado pela OAB e a liminar foi concedida meia hora antes do procedimento ser levado a efeito, na CPI do BNDES. Tá aqui, ó. Como é visto, é patente o desvio de finalidade do Conselho Federal do OAB, através de seu presidente que, sem qualquer respaldo, ingressa com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra os anseios da sociedade e em defesa daqueles que lesaram o erário público. Ou seja, a OAB sai em defesa de bandidos, gente, na gestão do senhor Felipe Santa Cruz. Portanto, a gestão do doutor Felipe Santa Cruz é polêmica e vai contra os anseios da advocacia, chegando ao ponto de pedir o fim da nossa querida OAB, a qual jamais poderia ter seu nome maculado junto ao povo brasileiro, visto que deveria se preocupar com a classe que está entregue a toda sorte, e não com a política partidária, além de constrangimento provocado pelo próprio presidente contra advogados nas redes sociais, tal como vem acontecendo, pelo que deve ser afastado do cargo imediatamente, sob pena de manchar mais ainda o nome da instituição perante a mídia. Olha, o negócio é sério aqui, o negócio é sério. Segura essa peteca aí, senhor Felipe Santa Cruz, porque você vai cair. Você vai cair. Assim reza o artigo 70 do Código de Ética da OAB. Olha aí o Código 70. Artigo 70, né? Da Lei 8.904 de 94. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem a inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado e comparecer, salvo se não atender a notificação. Nesse caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. É indiscutível que o doutor Felipe Santa Cruz tenha praticado ato de quebra de decoro, violando frontalmente o que preceitua o disposto no artigo 2, parágrafo único, 1 e 3 do Código de Ética da OAB. Se não vejamos, artigo 2, parágrafo único. São deveres do advogado. Olha aí. Primeiro, preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e de indispensabilidade da advocacia. Segundo, atuar com destemor e independência, honestidade, decoro, lealdade, boa-fé, ser fiel à verdade. Ainda o artigo 32 da Lei 8.906 de 94 afirma que o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar, com dolo ou culpa. Da eleição direta. Em tempos atuais, os advogados do Brasil não aceitam mais eleições indiretas, as quais favorecem o ingresso dos partidos políticos na instituição. Portanto, deve o senhor presidente ser afastado pelos motivos, requeridos, abrindo eleições diretas por ser do interesse, deixa eu botar aqui para você, por ser de interesse, já estou terminando aqui, pessoal, eu vou conversar no olho com vocês, por ser do interesse da classe que clama por sua independência e afastamento de qualquer ideologia política partidária, como esta certamente cairemos em extinção. Ou seja, a OAB, os advogados aqui comentando que estão com medo de cair em extinção, porque a OAB está agindo por ideologia política partidária, o que não deveria acontecer. Portanto, diante de todo o exposto, serve a presente para requerer o afastamento imediato do presidente nacional da OAB, senhor Felipe Santa Cruz, de todas as atividades administrativas da instituição, até o final da apuração da presente representação, não podendo esta ser procrastinada
por mais de 60 dias em respeito ao princípio da celeridade processual vigente. Dos pedidos, aí está aqui os pedidos. Diante de todo exposto requer, sejam as razões deferidas por ser matéria de grande repercussão nacional, tal como consta das provas juntadas aos autos requer. Primeiro, que seja autuada e processada a presente representação ao órgão colegiado, designando-se a um relator. Tem que ser levantado no relator. Segundo, requer que seja deferida liminarmente a suspensão e o afastamento do cargo do senhor Felipe Santa Cruz das atividades administrativas até a nomeação de uma comissão eleitoral, a fim de preparar e finalizar eleições diretas para o cargo de presidente do Conselho Federal do OAB. Terceiro, requer que seja notificada o representado para querendo apresentar defesa sob pena de confissão e revelia. Quarto, requer que seja deferida a liminar e ao final confirmada convocando novas eleições para o cargo de presidente desse egrégio conselho. Quinto, que confirmada a quebra de decoro contra a Advocacia Nacional, seja o mesmo encaminhado para responder por suposta prática de crimes previsto no artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Sexto, requer ainda que ao final do Conselho Pleno da OAB Nacional emita nota de repúdio, resguardando a moral e a ética de toda a categoria. E aqui eu finalizo para vocês, olha aqui, ó. Aqui eu finalizo para vocês. Por fim, requer a juntada de novas provas a fim de provar o legado. Tá aí, Luiz Antônio Magalhães, OAB do Rio de Janeiro, Associação dos Advogados, tudo acertadinho, tudo bonitinho. Isso aí já foi encaminhado e já foi ingressado na OAB. Esse daí, para você ver melhor, é o tal do Felipe Santa Cruz. Olha ele aí, ó. Junto aí, rindo na gandaia com o Lindbergh, né? Defensor dos criminosos da Operação Lava Jato, hoje presidente do OAB. Como presidente da OAB, já fez um discurso dizendo que atacaria o governo, tentou derrubar Bolsonaro ainda quando era deputado e hoje é um dos maiores braços que o PT opera no Brasil para derrubar Sérgio Moro, para derrubar o governo, e foi esse cabra aí que mandou aqueles advogados lá. Olha aí, ó, olha aí as conexões aí. Por que até agora a OAB, gente, não foi extinta oficialmente? E essa fraude da lei que eu passei para vocês aí, da lei 8.906 de 94, não foi revista? Porque o STF protege a OAB. Porque a maioria deles, olha aí para a cara do Toffoli. O Toffoli era advogado. Advogado do PT, Fachin advogado, Barroso advogado. A maioria era advogados. Então eles têm uma proteção sobre a OAB, mesmo sabendo que a lei 8.906, que fundou a OAB, porque ela foi extinta pelo presidente Fernando Collor de Mello, é uma lei fraudada. Essa lei não foi assinada, não tem assinatura de deputados na criação. Não foi votado nem na Câmara e nem no Congresso, só na CCJ, que estava José Disseu, José Genuíno, Paulo Bernardo e Benedita da Silva. Então o que eu passo para vocês aí? Eu sei que eu passei muito do tempo, não era para mim estar esse tempo todo, mas é muito documento, muito material. Eu passo para vocês, olhem todos aqui para mim. Eu deixo aí para vocês essa denúncia, gente. Essa denúncia. A OAB está na mão do PT. A OAB é um braço do PT hoje. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, tem um pedido de cassação do seu mandato como presidente internamente, mas desde o dia 31 de maio, mas eu não acredito que isso vai vingar. Mas vamos botar pressão. Ele precisa ser cassado. Os 40 advogados que apareceram lá em defesa do senhor Verdivaldi foram mandados pela OAB. A OAB sempre esteve em defesa do PT. E como disse aí a Ordem dos Advogados Estagiários do Rio de Janeiro, eles não aceitam mais que a OAB seja representada por esse tipo de pessoa. E vários advogados hoje no Brasil pedem o fim da OAB. O fim da OAB, porque a OAB está sendo usada com fins partidários e ideológicos. Pessoal, passo essa verdade aí para você, tudo documentado, tudo bonitinho, tudo casadinho para vocês. Compartilhe isso para todo mundo. Hoje o maior defensor do Verdivaldi aí é a OAB. OAB tem atacado Sérgio Moro, tem atacado o governo Bolsonaro, e quem está por trás dessa OAB é o esquerdista, né? Felipe Santa Cruz e mais um grupo de esquerdistas. E já aviso,
A OAB, nesses mods que está vendo aí, foi criado juntinho com o Foro de São Paulo. Por isso, andam um pé do lado do outro, um defendendo o outro. Então vamos tomar muito cuidado. Já passo essas informações aí para vocês. A verdade está desnunda. Quem não sabia o que era o OAB está sabendo agora. Quem não sabia as coisas erradas que aconteceram no meio está sabendo. Há um processo dentro da Câmara e do Senado para acabar com essa cobrança que existe dentro da OAB. Não era para ter cobrança. Já tem vários decretos para o fim dessa cobrança. Mas eles querem tutu, né? Eles querem dinheiro. E muito dinheiro. Gente, muito obrigado, carinho da audiência de vocês. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixem a curtida. Mostre para todo mundo, porque aí tá. Caiu a máscara da OAB. Caiu a máscara do Felipe Santa Cruz. A verdade está diante de vocês. Agora, o que você vai fazer com a verdade? Compartilha com todo mundo. Você agora sabe a verdade. E como diz a Bíblia Sagrada, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. OAB não é independente coisa nenhuma. OAB é um braço do PT, é um braço da esquerda no Brasil que atua para derrubar o governo de Bolsonaro e atua para tentar atingir Sérgio Moro. E isso envergonha a maioria dos advogados de bem desse Brasil. Ok, pessoal? Então deixa essas informações. Não esquece de deixar a curtida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Quem chegou agora, assista depois o vídeo desde o começo. É muito importante. Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e se preparem, porque segunda-feira em diante a situação vai esquentar por lado aí do Verdivalde. E a OAB vai tentar o proteger. Como eu disse, matéria que eu soltei segunda-feira. Eu comentei sobre a estratégia de Sérgio Moro para pegar Verdivalde, que começa segunda-feira. Segunda-feira, na sexta-feira, eu nem lembro que comentei na terça-feira, mas eu comentei com vocês sobre o HC preventivo que já está pronto do Verdivalde. Ontem eu soltei uma matéria aqui para vocês comentando sobre os defensores do Verdivalde. Ele tem muitos defensores. E a OAB é um dos defensores do Verdivalde também. Porém, senhores, a pressão vai ser total para cima dele semana que vem. Porque semana que vem, preparem-se, porque vai ter um show de prisões. E isso vai ser muito bom de ver. Estou ansioso para a semana que vem começar o show de prisões do Pavão, ok? Tamo junto. Obrigado aí, Paula, tá trabalhando bastante aí a Paula como moderadora. Não sei quantos moderadores, Eliane, Catiúcia, Roosevelt Paranho. E peço mais uma vez,